Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Prosseguindo o conteúdo do capítulo 7, Associação de Capacitores. Eu havia feito com vocês na aula anterior o problema número 10, letras A, B e C, e passei para casa o problema de número 11 ao 15. Então será uma aula de correção de exercícios, certo? Após o feriado, nós teremos a continuidade do conteúdo iniciando eletrodinâmica, tudo bem? Então vamos lá. Ok, página 93 do livro texto de vocês. Questão 11. Associa-se em série 4 capacitores iguais, cada um com capacitância igual a 24 microfarads. Eu não sei se vocês repararam, mas no enunciado do livro ele coloca microcoulombs, né? Microcoulombs. Coulomb não é a unidade de capacitância. O enunciado estava errado, então por isso que eu corrigi aqui colocando farad em vermelho, certo? Então vamos prosseguir. A diferença de potencial da associação vale 12 volts. Determine, letra A capacidade equivalente da associação e letra B, a energia potencial elétrica da associação. Pessoal, observem que o problema diz que ele associou os 4 capacitores iguais em série. Tá certo? Nós vimos que, para uma associação em série de N capacitores idênticos, nós podemos encontrar a capacitância equivalente como a divisão da capacidade de cada capacitor dividido pelo número de capacitores da associação. Cada capacitor vale 24 microfarads, então no lugar de C eu vou colocar 24 vezes 10 a menos 6. E eu tenho no total 4 capacitores idênticos associados. Então eu vou dividir por 4. A capacidade equivalente, então, nessa associação é de 6 vezes 10 a menos 6 farads, ou 6 microfarads. Vamos à letra B. A energia potencial elétrica da associação. Pessoal, eu tenho na associação a diferença de potencial aplicada. Eu tenho a capacitância equivalente que calculei agora, correto? Então eu consigo determinar a energia potencial elétrica pela equação capacidade vezes a ddP ao quadrado dividido por 2. Se vocês se lembram, se vocês forçarem a memória, vão se lembrar que eu passei para vocês 3 equações para o cálculo de energia. Uma era obtida pelo gráfico, pela reta, tá certo? E as outras duas foi uma espécie de adaptação entre a equação da capacidade elétrica e a primeira equação da energia potencial elétrica, tá certo? Então vamos lá. Substituo no lugar da capacidade equivalente 6 vezes 10 a menos 6 farads, no lugar da ddP 12 ao quadrado dividido por 2. Então a energia potencial elétrica aplicada a esta associação é de 4,32 vezes 10 a menos 4 joules. Muito bem. Uma questãozinha tranquila, né? Vamos para o problema de número 12. Bem, a capacidade equivalente de 3 capacitores iguais associados em paralelo é de 18 microfarads. Pede-se determinar as capacitâncias equivalentes, caso eles sejam ligados da seguinte forma. Primeiro, letra A. Os 3 vão estar associados em série. Então, observe. Tudo bem? Nós tínhamos inicialmente os 3 capacitores em paralelo. E a capacidade equivalente na associação em paralelo deu 18 microfarads. Mas os 3 capacitores são iguais. Nesse caso, nós sabemos que a capacidade equivalente para uma associação de N capacitores em paralelo é igual a N vezes C. Então eu substituo no lugar da capacidade equivalente 18 microfarads, que é 18 vezes 10 a menos 6. E eu coloco no lugar do N o número de capacitores associados, que são 3. Então, cada capacitor vale
6 microfarads. Tá certo? Bom, com essa informação agora, vamos associar os três em série. Então está aí, ó. A associação de N capacitores idênticos em série pode ter como capacidade equivalente a divisão do valor de um capacitor pelo número de capacitores associados. Lembra? Para N capacitores idênticos associados em série, a capacidade equivalente ou capacitância equivalente será a capacidade de um deles dividido pelo número de capacitores associados em série. Então, eu substituo o valor de um capacitor, cuja capacidade é 6 vezes 10 a menos 6, e eu divido por 3, que é o número de capacitores associados. Então, a capacitância equivalente para os três capacitores associados em série é 2 vezes 10 a menos 6 farads, ou 2 microfarads. Agora nós vamos associar... eu coloquei errado aqui, ó, pessoal. Eu vou corrigir no PDF, tá? Mas a letra B é os dois em série, em paralelo com o terceiro. Olha aí, tá certo? A caixinha texto lá ela está errada. Eu vou corrigir no PDF, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho dois associados em série e esses dois em paralelo com o terceiro. Então observem aqui o mouse. Primeiro eu tenho que resolver a associação em série e eu encontro uma capacitância equivalente. E depois essa capacitância equivalente é associada em paralelo com esse capacitor que está aqui. Então olha só. Para dois capacitores em série e idênticos, eu posso fazer C dividido por N. N é o número de capacitores associados em série. E cada um deles tem o mesmo valor. Então eu tenho 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. Eu sei que eu vou ter uma capacitância equivalente 1 de 3 vezes 10 a menos 6 farads. Agora, olha só. Esses 3 vezes 10 a menos 6 farads substituem esses dois capacitores aqui por um único com essa capacidade. E agora, essa capacidade equivalente aqui vai estar em paralelo com essa. Agora eu faço a soma para encontrar a capacidade equivalente 2. É a capacidade desse capacitor aqui mais a capacidade equivalente 1. Ok? Somando as duas, então, nós vemos que a capacidade equivalente 2 para essa situação é de 9 microfarads. 9 vezes 10 a menos 6 farads. Tá certo? Bom, e na letra C, ele quer 2 em paralelo e em série com o terceiro. Tá certo? Então, olha aí. Os dois primeiros eu coloquei em paralelo entre si e depois em série com o terceiro. Novamente, primeiro, eu resolvo essa associação em paralelo, acho a capacidade equivalente 1. E depois essa capacidade equivalente 1 vai estar em série com o terceiro capacitor que está aqui. Então vamos lá. Dois capacitores associados em paralelo é a soma de cada um deles. Ok? Então eu tenho 6 vezes 10 a menos 6, mais 6 vezes 10 a menos 6. Eu tenho a capacidade equivalente 1 igual a 12 microfarads. Agora eu coloco essa capacidade equivalente 1, que substitui esses dois aqui, em série com o terceiro capacitor. Bom, quando eu tenho dois capacitores associados em série, eu posso fazer uma simplificação. Lembram? O produto pela soma. Então eu faço o produto dos dois capacitores associados em série e depois eu divido pela soma. Tá certo? Então vamos lá, substituindo. Capacidade equivalente 1, 12 vezes 10 a menos 6, vezes capacidade do capacitor que está em série, 6 vezes 10 a menos 6, dividido agora pela soma, 12 vezes 10 a menos 6, mais 6 vezes 10 a menos 6. A capacitância equivalente 2, portanto, ela vai valer 4 vezes 10 a menos 6, ou 4 microfarads. Tudo bem? Bacaninha respirar um pouco aqui, né? E vamos ao problema 13. Dois capacitores inicialmente descarregados são ligados a uma bateria, conforme mostra a figura. Nessas condições, a associação recebe uma quantidade de carga de 48 microcoulombs. Letra A. Qual a capacitância do capacitor equivalente? Ou seja, ele quer saber qual o valor do capacitor que substituiria essa associação em paralelo.
Bom, dois capacitores associados em paralelo, eu faço simplesmente a soma de cada um deles, né? C1 mais C2. 6 vezes 10 a menos 6 mais 2 vezes 10 a menos 6, lembrando que o micro é 10 a menos 6. Então, eu tenho a capacitância equivalente igual a 8 microfarads. Significa que eu poderia substituir esses dois capacitores por um único capacitor colocado no circuito com essa capacidade de 8 microfarads. Tudo bem? Vamos à letra B. Que diferença de energia potencial elétrica é fornecida pelo gerador? Pessoal, ele quer a DDP. Nós sabemos que a capacidade é a carga sobre a diferença de potencial. Mas no caso aqui eu vou usar a capacitância equivalente, porque são dois capacitores alimentados pela mesma diferença de potencial. Isolo o U e passo a capacitância equivalente dividindo o Q. Ok? Bem, ele me deu a quantidade de carga, lembram? 48 microcoulombs. E eu calculei a capacitância equivalente, 8 vezes 10 a menos 6. Então, a diferença de potencial fornecida pelo gerador na figura é 6 volts. Bacaninha. Vamos à letra C. Qual é a quantidade de carga de cada capacitor? Pessoal, devemos lembrar que numa associação de capacitores em paralelo, cada capacitor está sujeito à mesma diferença de potencial. Ok? Então eu posso afirmar que, nessa associação em paralelo, a DDP do gerador é igual a DDP do primeiro capacitor, que é igual a DDP do segundo capacitor, que é igual a 6 volts. Tá certo? Ok. A capacitância 1 pode ser descrita como a carga 1 sobre a diferença de potencial 1. Isola a carga 1, fica U1 vezes C1. Então, a carga 1 vai ser 6 da diferença de potencial vezes 6 vezes 10 a menos 6, que é a capacitância do primeiro capacitor. Então, eu tenho uma carga de 36 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 36 microcoulombs. Faria o mesmo para o segundo capacitor, Q2 sobre o 2. Isolo Q2, fica o 2 vezes C2. Q2, então, vai ser 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 12 microcoulombs. Corrigir isso aqui também, ó. Tá? A carga 2 é 12 microcoulombs. O subscrito aqui, eu copiei a caixa texto de novo e esqueci de trocar. Aqui é Q2, tá certo? Perfeito, vamos lá. Questão 14. 3 capacitores, respectivamente, com capacidades elétricas de 12 microfarads, 6 microfarads e 4 microfarads, estão associados em série sob um DDP de 9 volts. Calcule, letra A capacidade equivalente da associação. Pessoal, associada em série. Ok? Olha lá a figura. Então, eu posso usar o quê? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Professor, eu não poderia usar o produto pela soma? Então, o produto pela soma ele é usado quando você tem um caso particular de 2 capacitores de associação. Aqui eu tenho 3. Aí, para você usar o produto pela soma, você teria que fazer primeiro C1 com C2, achar uma capacitância equivalente, para depois fazer essa capacitância equivalente em série com C3. Eu acho que dá mais trabalho. Então, vamos aplicar a equação diretamente aqui para diminuir os números de cálculos, né, que nós temos que fazer. Muito cálculo também não ajuda. Então, vamos lá. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre 12 vezes 10 a menos 6, mais 6 vezes 10 a menos 6, mais 1 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Pessoal, os denominadores não são iguais, então a gente tem que tirar um MMC aqui. E o MMC é 12 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 12 vezes 10 a menos 6 dá 1. 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 6 vezes 10 a menos 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. E 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 4 vezes 10 a menos 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. Somando dá 1 mais 2, 3 com 3, 6. Faço a multiplicação invertida. Então fica 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 6. A capacitância equivalente, então, é 2 vezes 10 a menos 6 farads ou 2 microfarads. Ok? Vamos à letra B.
A carga de cada capacitor. Pessoal, os capacitores estão associados em série. E nós vimos que na associação em série, a carga elétrica induzida em cada armadura vai ser o quê? Igual em módulo. Tá certo? Então a carga Q1 é igual à carga Q2, que é igual à carga Q3, que é igual à carga total da associação. Aplicando a equação da capacitância equivalente, que é Q sobre U, eu consigo encontrar a carga elétrica total, porque eu tenho o ADDP do circuito. Foi dado no enunciado. Isolo então a carga, substituo a capacitância equivalente que encontramos agora há pouco, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 9. Então a carga elétrica total é 18 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 18 microcoulombs. Significa dizer que o capacitor 1 recebe 18 microcoulombs de carga, o capacitor 2, 18 microcoulombs de carga, e o capacitor 3, 18 microcoulombs de carga. Maravilha. Ok? Agora vamos lá. A DDP de cada capacitor. Bem, pessoal, lembrando que na associação em série, a DDP total ela é obtida pela soma das DDPs em cada um dos capacitores. Tudo bem? A DDP ela é distribuída em todos os capacitores da associação. Então eu sei que a DDP ela vai depender para ser encontrada do valor da capacitância de cada capacitor e da carga elétrica induzida em cada capacitor. Então vamos lá. O 1 é o Q1 sobre C1. O 2, Q2 sobre C2. E o 3, Q3 sobre C3. Nós calculamos o Q, que é Q1, Q2 e Q3, correto? Na associação em série, a carga é igual. E eu tenho a capacitância de cada um deles, então basta substituirmos. A diferença de potencial no primeiro capacitor é 1,5 volts. No segundo capacitor, 3 volts. E no terceiro capacitor, 4,5 volts. Curiosidade, o gerador tem 9 volts de DDP. Soma o 1 com o 2 com o 3. Nós obtemos os 9 volts da fonte do gerador. Perfeito? E para finalizar essa questão, a energia potencial elétrica da associação. Pessoal, eu posso usar diretamente Q vezes U dividido por 2. Eu tenho a carga total e tenho a diferença de potencial. Substituo, então, 18 vezes 10 a menos 6 vezes 9, dividido por 2. Isso vai me dar uma energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor de 8,1 vezes 10 a menos 5 joules. Muito bem. Agora sim, pessoal. A questão número 15 ela dá um pouquinho de trabalho. Não é que ela é difícil, mas ela dá um pouquinho de trabalho. Então eu vou explicar aqui, com o desenho do circuito, qual é a pegada da questão. Bem, observem. Eu tenho duas chaves, acompanhe o mouse, Q1 e Q2. Se Q1 está aberto, a carga elétrica não vai alcançar o capacitor de 12 microfarads. Ele está desligado. Agora, se a chave K1 estiver fechada, eu ligo esse capacitor no circuito. A mesma coisa para Q2. Q2 aberta, a carga elétrica ela vai passar diretamente por 3 microfarads. Agora, se eu fecho a chave 2, a carga elétrica ela vai escoar totalmente pelo condutor, pulando, saltando, desprezando a capacitância de 3 microfarads. Por que isso? Bem, as cargas elétricas, ao se deslocarem, elas procuram os caminhos de menor resistência, de menor dificuldade para atravessar. Bom, nós consideramos que os condutores no circuito elétrico são o que? Ideais. Resistência zero, ele não tem resistência elétrica, e capacidade elétrica desprezível. Então, quando eu fecho o K2, é como se eu estabelecesse um curto-circuito no capacitor de 3 microfarads, ou seja, a carga elétrica vai chegar aqui com a chave K2 fechada, ela vai subir e ir direto para B, e nem vai passar por 3 microfarads. Então, vamos rever. K1, se eu fecho, eu ligo a capacitância de 12 microfarads na associação. K1 fechado, 12 microfarads está em paralelo com 4. K1 fechado, 12 microfarads está em paralelo com 4 microfarads. K1 aberto,
a carga elétrica vai todinha passar por 4 microfarads. Ela não vai conseguir chegar até 12 porque não tem percurso. A chave está interrompendo o percurso. Agora, o K2, se ele for fechado, eu estabeleço um curto-circuito na capacitância de 3 microfarads, ou seja, toda a carga elétrica vai passar pelo condutor de capacidade elétrica desprezível e resistência nula, porque ele é ideal, e ele não vai ter o quê? A carga elétrica não vai chegar, não vai o quê? Ser armazenada no capacitor de 3 microfarads. Tudo bem? Ok. Então agora vamos analisar. No circuito abaixo, entre A e B estabelece uma diferença de potencial de 12 volts. É correto afirmar que 1. A menor capacitância entre A e B é obtida se fechando apenas a chave K1. 2. A menor capacitância entre A e B é obtida fechando-se as chaves K1 e K2. 4. A menor capacitância entre A e B é obtida com as chaves K1 e K2 abertas. 8. A capacitância obtida entre A e B é 2 microfarads fechando apenas a chave K2. E 16. A maior capacitância entre A e B é obtida fechando-se apenas a chave K1. Então, nós vamos ter que analisar situação por situação para julgar o item. Então, vamos começar pelo 1. Olha só. K1 fechada e K2 aberta. Então, observem aqui. Olha só, eu fechei K1 e deixei K2 aberta. Bom, com K1 fechado, observem o mouse. 12 microfarads e 4 microfarads estão em paralelo, correto? Mas com K2 aberta, a carga elétrica, depois que entrou no nó, saiu no nó, aqui ela vai percorrer 6 microfarads e depois 3 microfarads chegando a B. Ela não vai passar por cima porque está interrompido, está aberto. Não tem como ela passar por cima, a carga elétrica. Então, nós vamos calcular a capacitância equivalente entre 12 e 4, que é uma soma, né, dois capacitores associados em paralelo. 12 vezes 10 a menos 6 mais 4 vezes 10 a menos 6. Então, a capacitância equivalente 1 é 16 vezes 10 a menos 6 farads ou 16 vezes 10 a menos 6 microfarads. Agora, pessoal, essa capacitância equivalente de 16 vai substituir esses dois capacitores, veja. E essa associação está em série com 6 micro e com 3 micro. Então, eu aplico a equação para a capacitância em série. Tiro o MMC, 48 vezes 10 a menos 6. 48 vezes 10 a menos 6 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 1, 3. 48 vezes 10 a menos 6 dividido por 6 vezes 10 a menos 6, 8. 8 vezes 1, 8. 48 vezes 10 a menos 6 dividido por 3 vezes 10 a menos 6, 16. 16 vezes 1, 16. Multiplico o cruzado e somo. 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 16, 27. Então, a capacitância equivalente da associação quando K1 está fechado e K2 está aberto é igual a 1,78 vezes 10 a menos 6 farads, aproximadamente. Agora vamos ver o item 2. K1 e K2 fechada. Olhem o desenho, pessoal. Fechando K1 e K2, o que aconteceu? Eu mantenho ainda 12 microfarads em paralelo com 4 microfarads. Porém, eu estabeleci um curto-circuito nessa capacitância. Observe, o meu mouse seria o quê? A carga elétrica. A carga elétrica chegaria nesse nó, se dividiria para cima, se dividiria aqui para baixo. Depois elas se encontrariam de novo aqui nesse nó e prosseguiriam, passando por 6 microfarads. Quando chegar aqui, a carga elétrica, na forma da corrente, ela tem duas opções, correto? A opção de percorrer a capacitância, o capacitor, só que aqui ele vai ter o quê? Uma resistência maior no percurso, ou ele passar pelo caminho de menor resistência e menor capacidade elétrica. Porque o fio que liga K2 ao terminal B, ele é considerado o quê? Um condutor ideal. Bom, vai ocorrer um curto-circuito. A carga elétrica, a corrente elétrica, eu falo carga elétrica porque a gente ainda não viu corrente elétrica, ela vai dar preferência pelo caminho de menor dificuldade de percurso. Ora, professor, mas isso acontece mesmo? Gente, acontece até com você. Se você tiver um atalho, um caminho mais longo para percorrer, naturalmente você pega um atalho. Quem aqui nunca atravessou uma calçada passando por cima do gramado para encurtar caminho? Entenderam? Por isso que se dá curto-circuito, encurtar o circuito. É um caminho de menor resistência. Tudo bem? Então, olha como é que fica a figura após o fechamento das chaves. É isso aí. O que eu tenho que fazer agora? Associo 12 microfarads com 4 microfarads em paralelo
e a capacitância equivalente entre esses dois em série com 6 microfarads. Então, olha lá, C1 mais C2, 12 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, 16 microfarads. Agora eu associo esses dois em série com 6 microfarads. Capacidade equivalente 1 de 16 vezes 10 a menos 6, agora vai estar em série com 6 micro. Agora eu vou aplicar o produto pela soma, porque eu tenho essa capacitância equivalente com esse capacitor. Dois capacitores, é um caso particular, eu posso aplicar o produto pela soma. Então vamos lá. Substituo os valores. 16 vezes 10 a menos 6 vezes 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 22 vezes 10 a menos 6. A capacitância equivalente com K1 e K2 fechada é aproximadamente 4,36 microfarads. Ok? Bem, agora nós vamos analisar K1 e K2 abertos. Observem lá. K1 aberto, a carga elétrica, quando ela chegar aqui no nó, ela não vai encontrar caminho para chegar até 12 microfarads. Então ela não vai subir. Ela vai prosseguir totalmente passando por 4 microfarads. Então é como se essa capacitância aqui, como se esse capacitor de 12 não existisse. Então a carga elétrica vai passar todinha por 4 microfarads. Aí quando chegar aqui, encontra o capacitor de 6 microfarads. E a chave K2 está aberta também, então ele vai encontrar o capacitor de 3 microfarads. Olha só, com as duas chaves abertas, é como se eu tivesse apenas uma associação em série. Tá vendo? E como uma associação em série, eu aplico 1 sobre a capacitância equivalente, é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Tiro o MMC, ok? Multiplico o cruzado, e eu tenho então que a capacitância equivalente nessa associação vai ser de 1,33 vezes 10 a menos 6 farads. Perfeito? Ok. E para finalizarmos, a última análise, fechando-se apenas K2. Olha lá. Se eu fecho apenas K2, lembrem-se, K1 está aberto, então não passa carga elétrica no capacitor de 12 micro. Então só fica o capacitor de 4 recebendo carga aqui do terminal A. Quando a corrente elétrica passar pelo de 4 microfarads, vai encontrar o de 6 microfarads. Quando chegar aqui, eu tenho um caminho de dificuldade e um caminho livre para eu passar. A corrente elétrica vai passar pelo caminho mais fácil. Ou seja, eu encurtei o caminho da corrente, eu realizei aqui o quê? Eu criei aqui um curto circuito no capacitor de 3 microfarads. Então esse capacitor ele não está o quê? Influenciando a associação, porque K2 está fechado. Então é como se eu tivesse apenas dois capacitores associados em série, 4 e 6. Aplico o produto pela soma e obtenho uma capacitância equivalente de 2,4 vezes 10 a menos 6 farads. Agora vamos analisar novamente cada um dos itens. 1. A menor capacitância entre A e B é obtida fechando-se apenas a chave K1. Pessoal, a capacitância equivalente com a chave K1 fechada é 1,78 vezes 10 a menos 6 farads. E nós encontramos uma capacidade equivalente de 1,33, lembra? Então esse item está errado. Não é a menor capacitância. Vamos ver o 2. A menor capacitância entre A e B é obtida fechando-se as chaves K1 e K2. Também não, pessoal. Fechando K1 e K2, nós obtivemos 4,36 vezes 10 a menos 6 farads. Também está errado. A menor capacitância entre A e B é obtida com as chaves K1 e K2 abertas. Exato, turma. Com K1 e K2 abertos, nós obtivemos um menor valor de capacidade elétrica, 1,33 vezes 10 a menos 6 farads. Então o item está correto. Vamos ver o 8. A capacitância obtida entre A e B é 2 microfarads, fechando apenas a chave 2? Não, pessoal. Fechando-se apenas a chave 2, nós obtivemos uma capacitância equivalente de 2,4 vezes 10 a menos 6 farads. Então está errado. E por fim, a maior capacitância entre A e B é obtida se fechando-se apenas a chave 1. Errado, pessoal. Eu preciso fechar a chave 1 e 2. Aí eu obtenho 4,36 vezes 10 a menos 6 farads. Errado, então.
Bem, pessoal, é isso aí, tá? Nós encerramos os exercícios. Realmente a questão de número 15 ela é uma questão mais trabalhosa. Vocês ainda não tinham assistido uma aula sobre curto-circuito, sobre corrente elétrica. O livro ele colocou essa questão na parte de capacitores, mas eu acho que ela deveria estar um pouquinho mais à frente do conteúdo, certo? Mas nós já resolvemos ela aqui, temos uma adiantada no que seria o curto-circuito e nós vamos destrinchar isso melhor na parte relacionada a resistores e geradores, certo? Agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Falou!